Boa noite a todos aqueles que nos acompanham neste momento, nesta transmissão do nosso culto da Igreja Batista na Brasília. Sejam todos bem-vindos a este momento de adoração ao Senhor. Nós vamos iniciar mais um culto de adoração ao nome do nosso bendito e glorioso Salvador Jesus Cristo. Mas antes de orarmos pedindo a Deus a direção para este momento, queremos fazer um pedido a você que nos ouve, que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, escolha lá todas as notificações para que você possa ser avisado pelo YouTube sempre que postarmos um vídeo novo no nosso canal. Então faça isso, compartilhe também o link deste vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam assim ouvir a palavra de Deus através dessas mensagens. Tendo dito isto, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Deus glorioso, Deus soberano, Senhor nos céus e na terra, Deus da eternidade, Príncipe da paz, Deus que é rico em misericórdia, amor, mas também justiça e juízo. Pai, nós te louvamos por mais este momento que o Senhor nos permite estarmos te adorando, ó Deus, cultuando ao teu santo e precioso nome. Ainda que neste formato diferente, estando aqui com poucos irmãos presentes, tão somente para fazermos, ó Deus, este culto e possibilitar a transmissão dele para os nossos irmãos. Mas ainda assim nós te louvamos, porque o Senhor tem nos dado este recurso, ó Pai, de continuar te adorando e proporcionando momentos para que a tua igreja, ainda que nos seus lares, possam continuar cultuando ao Senhor. Nós suplicamos neste momento a tua graça, a direção do Santo Espírito do Senhor, para nos conduzir em louvor para a tua glória neste momento. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração de cada pessoa que nos ouve neste momento, ó Pai, para que a tua palavra possa de fato penetrar na mais profunda, nas profundezas da sua alma e assim, ó Deus, abençoar as suas vidas, ó Pai. Que o Senhor cumpra nesta noite os propósitos do Senhor por meio da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade agora, cantando para o louvor e para a glória de Cristo Jesus. Que aí, do seu lado, você possa louvar ao Senhor, cantando não apenas com os lábios, mas, acima de tudo, com o próprio coração. Vamos cantar com o nosso irmão Wilner. Vamos adorar o Senhor com o cântico 330 do cantor cristão, O Segredo do Viver. Quando nos cercar o mal, ao rugir o temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor, a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando
o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, diz Jesus, o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confiar. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Amém. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor, no qual nós podemos encontrar descanso para os momentos mais atribulados da vida. Vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor no Salmo de número 3. Se você preferir, já pode deixar a sua Bíblia aberta em Salmos, porque o nosso estudo logo mais será no Salmo de número 4. Neste momento, leremos o de número 3. Salmo de número 3, o Salmo de Davi. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele tem do seu santo monte ele me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos neste momento trazer algo que é dedicado especialmente aos membros da nossa igreja, que é um comunicado com respeito à nossa campanha de missões mundiais. Não queremos que os irmãos se esqueçam disso. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Nós vamos encerrar esta campanha no segundo final de semana de maio. Que os irmãos possam aí, já em oração, mesmo diante desta dificuldade financeira que nós vivemos por conta da pandemia do Covid-19, mas que ainda assim os irmãos possam dedicar em oração, em devoção, como meio de adoração ao Senhor e socorro aos necessitados, aos nossos irmãos missionários, a outras pessoas que não são cristãs, mas que que serão beneficiadas pelos nossos recursos através de projetos que a nossa junta assim desenvolve para alcançá-los. Que você possa então reservar a sua oferta e no segundo final de semana de maio você possa entregá-la para que possamos tão logo também enviar para a nossa junta de missões mundiais. Então, ore pelo um alvo no seu coração. A igreja tem um alvo geral, os irmãos têm conhecimento de qual é o alvo, que possamos juntos somar para alcançar esse objetivo. Também queremos trazer uma palavra aos irmãos no que diz respeito às nossas contribuições neste período em que a igreja não tem se reunido como povo de Deus em ajuntamento, Nós criamos mecanismos para auxiliar aos irmãos a fazer as suas contribuições, dos seus dízimos, das suas ofertas. Os irmãos têm conhecimento
Então, podem assim adotar este mecanismo para que você possa contribuir ou continuar contribuindo com a obra do Senhor por meio desta igreja local. Tendo dito isto, nós vamos mais uma vez louvar ao nome do nosso Deus, cantando novamente com o nosso irmão Wilner, agora o hino de número 344. Vamos adorar o Senhor com o cântico 344 do cantor cristão. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Amém. Que Deus verdadeiramente possa ser o nosso refúgio nas horas de provações da nossa vida. E que nós possamos, assim como ensina Tiago, entendermos quais os propósitos de Deus nas provações que nós passamos. E inclusive é sobre este assunto que nós vamos estudar nesta noite, sobre as provações da vida. Isso porque entendemos que estamos passando por um dos momentos de maior provações para os nossos dias, que é a luta contra esta pandemia, contra este vírus que tem se espalhado, que tem angustiado o coração de muitos, que tem tirado a vida de muitos, que tem
feito muitos chorarem a dor da perda de pessoas amadas. Nós passamos por grandes provações e precisamos passar por elas numa perspectiva divina. Por isso nós vamos estudar o Salmo de número 4 para aprendermos um pouco sobre as provações na vida cristã. E eu já convido você a ler comigo o Salmo de número 4. Salmo de número 4, lembrando aos irmãos e aqueles que costumam nos acompanhar pelo canal, que nossas exposições sequenciais estão suspensas durante este período de quarentena, e que tão logo retornarmos, estaremos novamente também retornando às nossas exposições sequenciais, estudando o livro de Josué às quartas-feiras e estudando o livro de Romanos aos domingos. Salmo de número 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor que me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez suplico neste momento a Ti, que possa nos dar uma porção dobrada da Tua graça para o aprendizado e aplicação da Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra seja proferida no poder e na autoridade do Espírito Santo, Deus. Nós assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sofrimento. Quem nunca experimentou? Ele faz parte da vida humana desde que o pecado entrou no mundo. Inclusive, este momento de pandemia em que nós vivemos, os irmãos já estão familiarizados com o contexto, com as circunstâncias, não precisamos repeti-las agora. Mas este momento é uma evidência clara de que o sofrimento chega na vida de todos nós. Às vezes são leves, outras bem mais intensos, a ponto de se tornarem verdadeiros espinhos na carne. Às vezes são de pouca duração, mas em outros momentos esses sofrimentos se tornam nossos companheiros diários. E sim, meus queridos irmãos, o sofrimento faz parte da vida humana, inclusive faz parte da vida cristã, faz parte da vida dos servos de Deus. Então, não dê crédito à fachada de certa igreja que diz: venha e pare de sofrer, porque crer em Cristo não torna você imune ao sofrimento, não torna você isento das provações da vida. E este salmo que nós lemos nos mostra esta realidade. Ele foi escrito pelo rei Davi, e isto em um dos momentos mais difíceis para a vida de um ser humano, mais difíceis para a vida de um pai de família. Davi escreveu este salmo, e os estudiosos acreditam que o Salmo 3, 4 e 5, que todos eles foram escritos em um mesmo contexto, que está registrado entre os capítulos 12 a 21 de 2 Samuel, de forma mais específica ali pelos capítulo 18 a 21, mas para a narrativa de toda a história a partir do 12, onde consta para nós
como essa tragédia que está por trás desse salmo teve início. Por lá nós ficamos sabendo que houve um estupro na família de Davi, onde o filho dele, Aminon, acabou por assediar e estuprar a própria irmã Tamar. E Davi acabou fazendo pouco caso disso, não puniu o seu filho. Isso trouxe revolta ao coração de um outro filho que está por trás deste episódio do Salmo de número 4, Absalão. Absalão, indignado por ver que o pai não repreendia o seu irmão, de forma também maligna arquitetou um plano que daria fim à vida do próprio irmão. Absalão, à semelhança de Caim, matou o seu irmão. Isto aumentou ainda o sofrimento na vida dessa família. Absalão acabou sendo expulso da presença do pai, tendo que fugir, tendo que viver refugiado por muitos anos. Até que, em certo tempo, o rei manda chamá-lo de volta para morar nas proximidades do pai. No entanto, não lhe é permitido ainda ver a face do próprio pai. Isso traz ainda mais ira e indignação ao coração de Absalão, que, movido já por esta ira, pela indignação e também por conselhos errados, acaba entrando em uma batalha que terminaria na sua própria vida contra o seu próprio pai. Então, ele faz uma trama, ele reúne homens, ele traz para si soldados do seu pai e invade Jerusalém, invade a casa real, expulsa o próprio pai da cidade de Jerusalém, expulsa o próprio pai, o rei Davi, do seu trono e começa a persegui-lo com o desejo de matá-lo a todo custo. E é nesse contexto em que ele está sendo perseguido pelo próprio pelo próprio filho Absalão, que deseja incessantemente matá-lo para usurpar o trono, que Davi acaba por escrever este salmo. Então sim, este salmo traz para nós a angústia de um coração, não apenas de um homem, não apenas de um rei, mas do coração de um pai sendo perseguido pelo próprio filho. Dá para imaginar provação maior do que essa na vida? Davi estava passando por esta grande provação. Ele estava claramente com o coração angustiado, inflamado pela dor. Ele estava com a alma pisada pelo sofrimento. Mas é neste momento que ele eleva o seu coração a Deus em oração. E neste momento de tanta provação, de tanto sofrimento, o Pai Celestial lhe ensinou preciosas lições. Lições estas que serão aplicadas também para as nossas vidas hoje. Eu espero que nenhum de nós esteja passando pela situação que Davi passou, porque é muito angustiante. Mas uma coisa eu sei, todos nós estamos passando por uma grande provação, que está trazendo também angústia, que está trazendo preocupações, que está trazendo ansiedade para o coração de muitos. E sim, eu me refiro à nossa luta contra o Covid-19. Tendo em mente isto, estes momentos de angústia, sofrimentos e provações que Davi estava passando, tendo em vista esses momentos de atribulações que o grande rei de Israel estava enfrentando neste momento, mas também olhando para os nossos dias, para as grandes provações que nós estamos passando, para as razões que que estão tirando a alegria de muitos, que estão angustiando o coração de muitos, é que eu queria então desenvolver com os irmãos, à luz deste salmo, a ideia de que as provações da vida são oportunidades gloriosas para o crescimento cristão. Nós podemos aprender isso não apenas neste salmo, mas em muitos outros,
como a exemplo do Salmo de número 13 que estudamos hoje pela manhã, quando em meio a muito sofrimento em que o próprio salmista sente a presença de Deus distante dele, ele experimentou um fortalecimento, ele experimentou uma alegria indizível vinda do Senhor. Por isso o Salmo 13 inicia com angústia, mas termina com regozijo, com alegria. Porque em meio às provações, Deus nos ensina preciosas lições. Eu quero então olhar para os irmãos 4 lições neste Salmo, que podem ser aplicadas a nós nesse tempo de provações em que vivemos e que pode nos ajudar no nosso crescimento cristão. Primeira lição é que as provações são oportunidades para experimentar da bondade de Deus. Em meio às perseguições sofridas, em meio às adversidades que Davi passava, ele experimentou como nenhum outro momento a bondade de Deus expressa para ele. Por isso no Salmo de número 13, Davi conclui lá no verso 6 dizendo que cantarei louvores ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem, Ele tem sido benigno para comigo no meio das adversidades. Meus irmãos, este momento difícil que nós passamos, que tem arrancado lágrimas de muitos, que tem ceifado muitas vidas, que tem deixado muitos pais de famílias preocupados se vão continuar nos seus empregos, que tem deixado muitas pessoas do grupo de risco ansiosas, preocupadas se vão pegar ou não este vírus que tem sido letal para muitos deste grupo. Neste momento é tempo de experimentar da grande bondade de Deus para as nossas vidas. Vamos aos versículos de 1 a 2. Onde primeiramente vemos que por sua bondade Deus alivia a angústia do nosso coração. Verso 1: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dar-me alívio da minha angústia. Veja a confiança que Davi demonstra ter em Deus aqui. A confiança de que Deus não apenas responderia à sua oração, mas que Deus faria justiça à sua causa. Ele sabia perfeitamente que injustamente havia sido expulso da sua casa, da sua cidade, do seu trono, e que estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E o pedido dele neste momento é que Deus possa olhar para ele e fazer justiça à sua causa. E em meio a isto, então, ele pede: dar-me alívio da minha angústia. Que angústia é esta? É uma angústia proporcionada por todas aquelas situações que Davi estava passando, por todas as provações, por todos os sofrimentos que aquela causa familiar havia lhe trazido, e estava ainda trazendo agora com a perseguição pelo seu próprio filho. Ou você não acha de grande angústia ter na família um filho que estupra a filha, ter na família um irmão que mata o próprio irmão, ter na família um filho rebelde que se rebela contra o pai e o expulsa da sua casa, da sua cidade e do seu reino para usurpar o seu lugar? Dá para imaginar a angústia agora no coração deste pai, e a angústia essa que foi aumentada, porque ele não apenas havia sido expulso, ele estava sendo perseguido, tendo que se esconder em cavernas para não ser morto pelo próprio filho. Quanta angústia no coração do rei Davi neste momento. Mas o seu pedido é: Deus, dar-me alívio da minha angústia. Todos nós passamos por momentos angustiantes, momentos difíceis, e nós sabemos o quanto Deus alivia o nosso coração atribulado por meio das nossas orações. E a nossa oração é que Deus possa aliviar o seu coração, que Deus possa tirar a tensão, que Deus possa tirar o pavor, que Deus possa tirar a ansiedade, que Deus possa tirar as preocupações que estão presentes no seu coração neste momento, para lhe dar alívio para a sua angústia.
Mas veja em seguida que por sua bondade Deus demonstra misericórdia a nós. O próprio ato de trazer alívio às nossas vidas, o próprio ato de fazer justiça à nossa causa é um ato da misericórdia de Deus. Nisto o salmista, ainda no verso 1, clama ao Senhor: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Que oração é essa? Aquela oração em busca de alívio, aquela oração em busca de socorro, de refrigério para a alma e para o coração. Com este pedido, Davi assume aqui a sua completa incapacidade de lidar com aquela situação. Davi assume aqui a sua completa fraqueza diante dos seus inimigos. Meus irmãos, nós estamos lutando com um inimigo que é maior do que nós, que é este vírus letal. E neste momento, a nossa saída não é querer se expor ao vírus como muitos têm feito, descumprindo recomendações das autoridades e fazendo pouco caso deste inimigo tão cruel que é o Covid-19. Não podemos agir assim. É momento de corrermos até a presença de Deus, assumirmos as nossas fraquezas, assumirmos que esse inimigo é maior do que nós e suplicarmos: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, ouve as minhas orações neste momento e me socorre. Tão somente pede misericórdia àqueles que assumem a sua necessidade de Deus, que assumem a sua impotência de lidar com os seus próprios problemas, com as suas próprias adversidades. E aí então ele clama: tem compaixão de mim. É este pedido, é este clamor que nós temos levantado nesses dias, em muitas e muitas das nossas orações. Deus, tenha compaixão de nós. E meus irmãos, nós sabemos que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus benigno, e é com essa confiança, é com essa convicção de que Deus é um Deus bom, embora também sim seja um Deus justo, seja um Deus que se ira, mas é confiando nessa bondade de Deus que nós suplicamos a Ele neste momento: tenha compaixão das nossas vidas, tenha compaixão da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, tenha compaixão, Senhor, do nosso mundo neste momento, e nos deixe experimentar da bondade que vem do Senhor. Por conseguinte, vemos que a bondade de Deus é o que nos encoraja diante dos nossos desafios, diante deste grande inimigo que nós temos. Veja o que Davi expressa no verso 2: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha alma? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Estas perguntas de Davi, de até quando, mostra a perseverança dos seus inimigos aqui, no caso do seu próprio filho, com o seu exército de persegui-lo. Ainda assim, isso mostra também para nós a coragem de Davi de lidar com estas situações. O texto, meus queridos irmãos, em si, embora sim Davi esteja fugindo para não ser morto pelo seu próprio filho, mas mostra aqui um homem de coragem para lidar com estas situações. Aplicando aos nossos dias, eu digo que este Deus é bom, que este Deus encoraja o nosso coração, que esse Deus fortalece as nossas vidas para que nós possamos lutar com os desafios que estão diante de nós, tanto quanto Davi lutou com os desafios que estavam diante dele. E o nosso desafio neste momento, em que o mundo está unido em um só propósito, é vencer este vírus, é salvar vidas, é preservar vidas. Estamos sim passando por um momento de grandes provações, mas podemos, em meio a tudo isso,
mesmo olhando a perda, mesmo olhando a forma letal com que este vírus tem se manifestado na vida de muitos, mesmo com o coração apreensivo, nós podemos, em meio a tudo isto, experimentarmos da bondade do Senhor. Podemos olhar para Deus e vermos o quanto Deus é bom para as nossas vidas. Portanto, nós estamos estudando que as provações da vida cristã são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento cristão. E este salmo destaca 4 lições que, aplicadas ao contexto das provações, nos ajudam a crescer espiritualmente. A primeira lição é que as provações são oportunidades para experimentar da bondade de Deus. A segunda lição é que as provações são oportunidades para desenvolver a piedade cristã. Veja comigo os versículos de 3 a 4, onde, em primeiro lugar, observe que devemos viver piedosamente, porque para isto o Senhor nos escolheu. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Na Revista e Atualizada diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Davi estava sendo perseguido por uma massa de pessoas, e ele expressa aqui que Deus assim o havia escolhido. O havia escolhido primeiramente para servi-lo, não como rei, mas como súdito, como servo. Havia escolhido a ele para ser o grande rei de Israel, e onde descenderia o Cristo, o rei Davídico. Agora eu preciso dizer que Deus escolheu Davi não porque ele era piedoso, porque a exemplo de todos quantos são escolhidos por Deus, são chamados por Deus para a salvação em Cristo Jesus, não há nada de piedade em Davi, como não havia nada de piedade em nós, senão a impiedade do nosso próprio coração. Então Deus chamou a Davi, Deus escolheu a Davi, não por ele ser piedoso, mas para ele ser piedoso. A palavra piedoso, esse termo piedoso, descreve alguém que vive reverentemente a Deus, que aplica à sua vida os princípios da fé cristã. Meus irmãos, se tem alguém que soube fazer isto na sua vida, foi o rei Davi. Nos seus momentos, nós vemos isso nos salmos, em momentos de angústias, ele aplica os princípios de Deus à sua vida. Nos momentos de alegria, ele faz de igual forma. Quer fosse na tristeza, quer fosse na alegria, Davi mantém acesa a chama da piedade, a chama da fé cristã. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que vive reverentemente diante de Deus, que vive para honrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, que aplica na sua vida os princípios da palavra de Deus. E é para isso que nós fomos escolhidos, para sermos pessoas piedosas, pessoas santas diante da presença do nosso Deus. E o momento em que nós vivemos é um momento oportuno para crescermos nessa piedade, para sabermos que foi para a piedade que o Senhor nos chamou. Mas veja comigo, em segundo lugar, que devemos viver piedosamente para que o Senhor ouça as nossas orações. Se tem algo que impede que Deus ouça as nossas orações, são os nossos pecados. Claramente a palavra de Deus ensina que o pecado constrói uma barreira, um muro de contenção entre nós e Deus, que o pecado impede que as nossas orações adentrem o trono da graça de um Deus santo. Nada pode ser mais destrutivo para uma oração, nada se constitui em maior obstáculo para uma oração
do que um cristão sem piedade na sua vida. Por isso devemos viver piedosamente. Por isso devemos viver em santidade diante da presença de Deus, para que as nossas orações cheguem ao seu trono de graça e Ele possa ouvir e responder conforme o conselho da vontade dEle às nossas orações. Tendo dito que o Senhor o escolheu, que o Senhor escolheu o piedoso, ou que o Senhor o escolheu para viver em piedade, Davi diz: o Senhor ouvirá quando eu invocar. Por que o Senhor o ouvirá? Por que Davi tem esta confiança que Deus ouvirá as suas orações quando ele invocar a Ele? Primeiro, porque Deus o escolheu. Segundo, porque ele estava vivendo em meio àquela provação de forma piedosa. Ele não estava nutrindo pecado no seu coração. Ele não usou das circunstâncias para pecar contra Deus. Ao contrário, ele usou das provações para se aproximar mais do Senhor, e isso deu a ele a convicção de que o Senhor ouviria as suas orações. Nós temos em nossos dias cristãos que vivem mergulhados no pecado a semana inteira, e no domingo vêm para a igreja, no domingo querem orar ao Senhor e querem que Deus ouça as suas orações. Deus não vai ouvir orações de alguém que está com o coração cheio de pecado. Deus ouve a oração do piedoso quando este o invoca. Mas veja comigo em terceiro lugar, que devemos viver piedosamente para não pecar contra Deus. À medida que nós vivemos de forma piedosa, à medida que nós vivemos de forma santa, isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito para não pecar contra Deus. Por isso precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Por isso precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com vida de santidade, para que o pecado não ganhe força nas nossas vidas. Veja comigo o verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A NVT traduz esta expressão, quando vocês ficarem irados, não pequem, da seguinte maneira: não deixem que a ira controlem vocês para que vocês não pequem. A ira a qual o texto aqui se refere não é a ira pecaminosa, é aquela ira contra o próprio pecado, e não contra a pessoa, e não contra o próprio Deus. Nós precisamos ter, meus irmãos, cuidado para que a ira pecaminosa não controle o nosso coração. Davi estava em meio a uma perseguição. Neste momento era muito fácil ele permitir que a ira contra o próximo controlasse todo o seu coração e agir em vingança, em retaliação, não só com seu próprio filho, mas com os seus soldados, seus ex-soldados também, que agora acompanhavam Absalão. Nós sabemos pelo episódio de quando Jesus entrou no templo e ali as pessoas estavam fazendo da casa de oração um comércio, e Jesus pegou ali um chicote e começou a derrubar as mesas. Isso mostra que Jesus estava irado naquele momento, mas não uma ira pecaminosa, uma ira santa, a ira contra o pecado, a ira contra aquilo que está em contrariedade com Deus. Davi precisava vigiar o coração dele para que nenhuma ira pecaminosa se abrigasse e viesse controlar as suas ações neste momento. Meus irmãos, nós precisamos sempre, inclusive neste momento, que Deus possa cuidar do nosso coração, não permitindo que nenhuma ira pecaminosa se agregue a ele. Nós vemos
nos dias de hoje, eu até digo de forma triste, de forma lamentável, não é que não possamos discordar do meio político e dos políticos, das suas ações, inclusive devemos sim discordar quando elas estiverem em contrariedade com os nossos princípios. Mas o que nós vemos são pessoas, inclusive pastores, caindo no mesmo pecado que eles querem combater. Nós vemos claramente cristãos, pastores com o coração cheio de ira, cuspindo ira nas nossas autoridades com as quais a Bíblia diz que nós devemos orar por eles. Não devemos concordar com os seus atos errôneos, mas devemos orar por eles. Mas o que nós vemos são cristãos com o coração cheio de ódio, cheio de ira pelas autoridades constituídas, inclusive neste momento de pandemia, quando estão contestando muitas ações que vêm das autoridades. Precisamos ter muito cuidado para que haja equilíbrio nas nossas ações e nos nossos sentimentos, para que nós não pequemos contra Deus. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí diz, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Refletir em quê? Refletir que Deus escolheu o piedoso. Refletir que Deus ouve as orações do piedoso. Refletir que o piedoso não deve cometer pecado. Ele deve então refletir em tudo isso e aquietar o seu coração, descansar o seu coração em Deus, conforme nós vamos estudar mais à frente. Como nós precisamos de cristãos equilibrados neste momento, que possam viver de forma piedosa em meio às provações que nós estamos passando, para serem exemplos do que é ser cristão para um mundo sem Deus. Então, meus irmãos, estamos vendo nesta noite que as provações da vida são oportunidades gloriosas para o crescimento cristão. E estamos vendo isto por meio de 4 lições. Primeiro, as provações são oportunidades para experimentar da bondade de Deus. Segunda lição, as provações são oportunidades para desenvolver a piedade cristã. Terceiro, as provações são oportunidades para demonstrar confiança em Deus. Versos 5 e 6. E observe aí inicialmente que o verso 5 nos chama a confiar no Senhor. Davi diz, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Nós sabemos que é muito presente na vida do povo de Deus no Antigo Testamento a adoração por meio dos sacrifícios, por meio de oferecer animais em sacrifícios a Deus. Não só de animais, mas também de cereais, por exemplo. E o que o texto está dizendo aqui é: ofereçam sacrifícios como Deus exige. Isto porque muitos estavam oferecendo sacrifícios de maneira errônea, estavam fazendo dos sacrifícios o fim em si mesmo, e achando que daquela forma estavam vivendo em piedade. Muitos estavam fazendo dos sacrifícios mero cerimonialismo religioso, como muitos estão fazendo hoje com relação aos cultos coletivos, como muitos estão fazendo hoje com relação ao batismo, com relação a outras atividades cristãs, tratando como meras atividades religiosas, e por isso eles não cuidam do seu próprio coração, por isso eles não purificam as suas vidas, por isso eles não vivem em piedade, e ainda assim dizem que estão cultuando a Deus. Nós sabemos por Romanos capítulo 12, versículo 1, que o sacrifício que hoje nós devemos oferecer a Deus é a nossa própria vida. Por isso Paulo diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a nossa vida que precisamos oferecer ao Senhor hoje, não como nós queremos, mas como Ele exige. E fazendo isso, confiando em Deus.
confiando no Senhor. Ofereçam sacrifícios como Ele exige e confiem no Senhor. E confiem que Deus vai manifestar-se graciosamente para com vocês. E confiem que Deus vai responder a vocês quando vocês o invocarem, conforme disse o versículo 13. Meus irmãos, nós vivemos um momento em que não podemos cair em desespero. É momento de demonstrar confiança em Deus. Mas esta confiança vem tão somente de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Por isso que muitos cristãos neste momento estão caindo em desespero. Não é que eles não sejam verdadeiramente cristãos, mas falta eles experimentarem dessa confiança que é fruto de um relacionamento íntimo, profundo com o seu Senhor. É tempo de demonstrar ao mundo que nós servimos a um grande Deus. É tempo de demonstrar ao mundo que nós confiamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mas veja em seguida que somos orientados a desejar a presença de Deus. Veja comigo o verso 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Em meio a esta perseguição, em meio a esta angústia, o salmista levanta esta situação, como que dizendo: em meio a tudo isso, alguém pode perguntar: de onde virá o nosso socorro? De onde virá a nossa salvação? De onde virá o nosso bem? E a resposta a esta é que este bem viria do Senhor. É por isso que Davi tem essa confiança. É por isso que Davi faz esse pedido: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Faze-nos, ó Senhor, brilhar sobre nós a luz da presença do Senhor em nossos corações e em nossas vidas. Meus irmãos, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de nos curvarmos diante do Senhor. É tempo de desejarmos a presença de Deus mais do que tudo nesta vida. É tempo de pedir: Senhor, inclina a tua face, inclina o teu rosto, permite-me ver a luz, o brilho da tua presença na minha vida. Porque nós confiamos no Senhor. Devemos passar por essas provações confiando em Deus, oferecendo a Ele a nossa própria vida, em consagração, em sacrifício agradável a Ele, confiando tanto nele ao ponto de pedir que Ele faça brilhar sobre as nossas vidas neste momento de tribulações a doce presença dele. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham, estamos estudando que as provações da vida são oportunidades gloriosas para o crescimento cristão. E isso por meio de 4 lições. A primeira lição é que as provações são oportunidades para experimentar da bondade de Deus. A segunda lição é que as provações são oportunidades para desenvolver a piedade cristã. A terceira lição é que as provações são oportunidade para demonstrar confiança em Deus. A quarta e última lição é que as provações são oportunidades para descansar o coração em Deus. Veja comigo os versos de 7 a 8, onde o salmista vai descrever para nós o descanso que ele encontrou na presença de Deus. Dá para você imaginar a situação que Davi estava passando? E aí dá para você imaginar que no verso 8 ele diz: em paz eu me deito e logo adormeço.
Em meio às perseguições, em meio às aflições, em meio aos problemas familiares, em meio a um filho no seu encalço para querer matá-lo, Davi diz para nós que em paz ele se deitou e logo ele adormeceu, logo ele pegava no sono. Como que isso pode ser possível? É possível quando nós aprendemos a descansar o nosso coração em Deus. É possível quando nós aprendemos a ir até a presença de Deus, pedir que Deus traga sobre nós o brilho do seu rosto e que isto acalme o nosso coração atribulado, tranquilize as nossas vidas. Aí sim nós podemos deitar e adormecer em qualquer momento de dificuldade. E observe comigo os versos 7 e 8, que eles descrevem 3 razões para descansar o coração em Deus. 3 razões porque Davi conseguiu, mesmo em meio a tantas provações, mesmo em meio a tantas perseguições e sofrimentos, descansar o seu coração em Deus e dormir em paz e levantar-se em paz. A primeira razão para descansar o coração em Deus é por causa da alegria que encontramos em Deus. Ele diz o verso 7: enche o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. O vinho fazia parte da vida do povo de Israel. Estava presente nas suas comemorações, estava presente nas suas refeições. O vinho era símbolo da alegria para o coração. Por isso Davi diz que a alegria que ele está passando aqui é maior do que a alegria proporcionada pelo vinho, do que a alegria proporcionada pelo trigo, o abastecimento de cereais em suas despensas. E por quê? Que a alegria que Davi sentia era maior do que a alegria que o vinho proporcionava às outras pessoas, porque esta alegria dele vinha do próprio Deus. O verso 7 inicia dizendo: encheste o meu coração de alegria. Em meio às perseguições, em meio a este momento de angústia, em meio a estes momentos de dores, em meio a essas provações que eu estou passando, o Senhor encheu o meu coração de alegria, e esta alegria é maior do que qualquer alegria que este mundo pode oferecer. Meus irmãos, a verdadeira alegria não é encontrada no mundo. A verdadeira alegria para você, principalmente para você jovem que desperdiça a sua vida no alcoolismo, não é encontrada no alcoolismo, é encontrada em Deus. Ela vem de Deus para o coração de um pecador que se arrependeu dos seus pecados, que creu em Cristo Jesus e encontrou nele a salvação da sua vida. Como nós precisamos neste momento que Deus encha o nosso coração de alegria. Se você está com o coração atribulado, se você está com o coração cheio de tristeza, como Davi estava lá no Salmo 13 que nós estudamos nesta manhã, clame a Deus neste momento: Senhor, enche o meu coração da tua alegria. Alegria maior do que a que este mundo pode proporcionar, alegria tão grande que nem mesmo todas as provações desta pandemia podem tirar de dentro de mim. Nós descansamos o nosso coração em Deus quando Deus enche ele da alegria que vem do Senhor. A segunda razão para descansar o nosso coração em Deus é por causa da paz que encontramos em Deus. Veja comigo o verso 8, a primeira parte diz: em paz me deito e logo pego no sono. De onde veio esta paz que deu essa calmaria, essa bonança ao coração do rei Davi neste momento? Esta é a paz que ele não encontraria no vinho. Esta é a paz que ele não encontraria nem mesmo em todo o exército. Esta é a paz que ele não encontraria em nenhum outro lugar senão em Deus. A verdadeira paz que nós precisamos neste momento de pandemia é a paz que vem do Senhor. É a paz que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, que excede todo o entendimento e que enche a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Somente
quando nós temos essa paz com Deus e a paz de Deus no nosso coração, é que nós podemos descansar e sim fazer como Davi, deitar, dormir de forma tranquila. Não significa que não estejamos preocupados, não significa que não tenhamos temor diante da realidade deste vírus tão mortal, mas significa que este vírus não tem forças para roubar a nossa paz que temos em Deus, porque a nossa confiança está no Senhor, porque Ele traz descanso para o nosso coração. E a terceira razão aqui para descansar o coração em Deus é porque em Deus nós encontramos segurança. Veja o final do verso 8: Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A maior segurança para Davi neste momento não eram as cavernas em que possivelmente ele se escondera das perseguições do seu filho, não eram os poucos homens que foram fiéis a ele e estavam ao seu lado neste momento para batalhar contra o inimigo. A maior segurança não estava nas suas táticas de batalha, não estava no seu arsenal bélico, a sua maior segurança estava em Deus. Meus irmãos, nós precisamos sim de uma vacina urgente para este Covid-19. Nós precisamos sim de medicamentos que possam tratar aqueles que estão enfermos. Nós precisamos sim de medidas preventivas, medidas de segurança. Mas acima de tudo, não podemos esquecer que a nossa verdadeira segurança está em Deus e vem de Deus. Isso fez com que Davi tranquilizasse o seu coração para dormir tranquilo na presença do Senhor. Saber que enquanto ele dormia, Deus estava guardando ele. Saber que Deus era a sua segurança, que Deus era a sua proteção, o seu escudo naquele momento difícil que ele estava passando. Deus é o nosso verdadeiro escudo, que pode nos proteger, nos guardar e nos manter seguros neste momento de provação que nós estamos passando. Por isso eu peço a você, descanse o seu coração em Deus. E se você não está conseguindo fazer isso, peça para que Deus encha o seu coração da alegria que vem dele. Peça para que Deus encha a sua vida de paz. E peça para que Deus seja o seu refúgio, a sua segurança verdadeira nesse momento. Portanto, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, podemos estudar nesta noite que em meio a esta provação que nós estamos passando, podemos crescer na fé cristã. Podemos usar as provações para crescermos na vida com Deus, para crescermos na fé cristã. E então nós destacamos 4 lições deste salmo que nos ajudam a alcançar esse crescimento cristão no meio das provações. A primeira lição que estudamos foi que as provações são oportunidades para experimentar a bondade de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção que, embora Deus nos dê diariamente muitas demonstrações da sua bondade, a maior, a mais gloriosa demonstração da bondade de Deus para as nossas vidas e da qual nós precisamos experimentar é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi o maior ato da bondade de Deus para a sua vida. Este é o maior ato de bondade de Deus que você precisa para a sua vida, a morte de Jesus Cristo ao seu favor. Que você possa olhar para o Senhor Jesus, que você possa pensar nas angústias do sofrimento de Cristo, que você possa olhar para os horrores da cruz como uma demonstração do quanto Deus é bom. E de uma demonstração de que nesta bondade de Deus, por causa desta bondade, tão somente por causa dela, Deus
chama você ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Deus chama você neste momento a se arrepender dos seus pecados, a crer em Jesus para ser salvo, não porque você merece, mas porque Ele é bom. A segunda lição que nós vimos é que as provações são oportunidades para desenvolvermos a piedade cristã. Lembrando que piedade diz respeito a alguém que honra a Deus, que glorifica a Deus, que aplica na sua própria vida a vontade de Deus de forma perfeita. Quem é o homem mais piedoso que já pisou neste mundo e pode nos ensinar muito a respeito da piedade que nós precisamos viver? Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo do que é ser uma pessoa piedosa, porque Ele obedeceu ao Pai de forma perfeita, de forma santa, porque Ele nunca conheceu o pecado, porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu o diabo, porque Ele venceu o mundo, porque Ele venceu todas as coisas com as quais hoje nós lutamos, a tal ponto que Ele obedeceu ao Pai de forma perfeita. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é aquele que pode nos ajudar a viver essa piedade que Deus espera de nós. E vale lembrar que o Senhor Jesus viveu esta piedade mesmo em meio a grandes provações da vida. Pense nas muitas e variadas tentações que Jesus enfrentou, nas muitas e variadas provações que Jesus passou. Ainda assim, Ele manteve-se piedoso diante de Deus, porque não era possível que Ele cometesse pecado, porque Ele é verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Redentor. Em terceiro lugar, nós vimos que as provações são oportunidades para demonstrar confiança em Deus. As provações nos dão a oportunidade de nos lançarmos completamente em Deus, de desistirmos das nossas próprias forças, de assumirmos as nossas fraquezas, de deixarmos de olhar para qualquer outro recurso e nos lançarmos totalmente em Deus e dizer: Deus, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor está no controle do que eu estou passando neste momento. E novamente, quando vamos às Escrituras, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é para nós o maior exemplo de confiança em Deus. Lembre, por exemplo, quando em meio às agonias que antecederam o Calvário, ele expressou a sua confiança em Deus, de que Deus o ressuscitaria da morte, que Deus daria a ele toda aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo fosse mundo, conforme nós vemos lá em João 17. Jesus trilhou o caminho da cruz de forma perseverante, confiando que o Pai estava no controle de todas as coisas e que morrer naquela cruz era a vontade do Pai para ele. Nós precisamos passar pelas provações confiando neste grande Deus que nós temos, olhando para Cristo como nosso maior exemplo de confiança no Deus. Mas vimos por último que as provações são oportunidades para aprendermos a descansar o coração em Deus. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para Jesus Cristo, para dizer a você que Jesus é o nosso supremo exemplo de como descansar o coração em Deus em meio às agonias da vida. Nós vemos nos evangelhos quantas e quantas vezes o Senhor Jesus, às vezes em meio às perseguições, às vezes em meio a alguma outra agonia, ele se retirava e ele ia orar ao Pai. O que ele ia fazer neste momento? Ele ia descansar o seu coração em Deus. E o que dizer do momento que antecedeu a cruz? Jesus no Getsemane, aquela oração tão conhecida:
onde o Senhor Jesus sobe ao Getsêmani, leva com ele alguns dos seus discípulos, pede que aqueles discípulos vigiem com ele em oração, pede que aqueles discípulos estivessem com ele naquele momento tão difícil que antecedia a cruz. E então ele vai orar, e ele ora, volta a ver os discípulos dormindo. Ele vai e ora, volta a ver os discípulos dormindo. Ele vai e ora novamente, e novamente os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e diz: vamos, porque é chegado a hora, é chegado o momento da cruz. Mas qual foi a oração de Jesus por 3 vezes? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim a tua ira. Mas aí na última vez Jesus diz: que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Irmãos, aqui no Getsêmani nós vemos um dos momentos mais agoniantes da vida de Jesus Cristo. E neste momento, o que foi que ele fez? Ele foi orar, ele foi descansar o seu coração em Deus, para poder enfrentar aquela horrível cruz. Em meio às provações, aprenda a descansar o coração do Senhor. Encha o seu coração da alegria, da paz e da segurança que só há em Cristo Jesus. Que Deus verdadeiramente nos ajude. Que Deus aplique essa sua palavra ao nosso coração. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos cuidado para que em meio a essas provações que nós estamos passando, não venhamos a pecar contra Deus, não venhamos a manchar a nossa santidade. Que Deus nos ajude, para que nestes momentos de dificuldades possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, como fez Davi, possamos anseiar que Deus faça brilhar na nossa vida o seu rosto, a sua presença. E que Deus use este momento de aflição para acalmar o nosso coração e para trazer a salvação e a fé àqueles que estão ainda perdidos nos seus delitos e nos seus pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ensine a passarmos pelas provações de forma que isso nos traga algum crescimento cristão. Nós vamos orar nesse momento, já finalizando mais um culto de celebração ao Senhor, desse formato diferente, com apenas 3 pessoas presentes, mas que serve para auxiliar aos irmãos por meio dessa transmissão, para que número maior aí nos seus lares, os irmãos possam cultuar ao Senhor. E a nossa oração, meus irmãos, que seja ainda, que Deus o quanto antes permita que estejamos de volta, reunidos como povo do Senhor, no mesmo local. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente te damos graças pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que cumpre os propósitos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Te louvamos, Deus, pelo estudo da Tua palavra nesta noite, que nos ensinou essas lições tão preciosas para momentos difíceis da vida. E neste momento, Senhor, eu quero orar em especial por aqueles que estão passando por grandes provações. Quer seja, ó Deus, as provações geradas por conta dessa pandemia, ou quer seja, ó Deus, por outras provações, ou quer seja, Senhor, a junção de muitas provações, como estava passando Davi. Que o Senhor possa olhar com misericórdia, que o Senhor, ó Deus, possa fazer brilhar sobre estes o brilho do Teu rosto, e que o Senhor os ensine, ó Pai, de forma graciosa a buscar a Tua bondade neste momento. Que o Senhor, Pai querido, de forma bondosa, os ensine a desenvolver a santidade, a piedade cristã, os ensine, ó Pai querido, a confiar no Senhor e a descansar o seu coração em Ti, Pai. Ó Deus, tem compaixão de todos nós, tem compaixão desta humanidade, ó Deus, até mesmo daqueles que ainda estão caídos nos seus delitos e nos seus pecados, e cuida de cada um destes, nestes momentos tão difíceis que passamos, ó Pai. Obrigado por mais um momento em que Te adoramos, Senhor, que
Que ao teu nome seja dada toda louvor, toda glória e toda adoração, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.